Olá, irmãos, tudo bem? Graças a Deus, está tudo bem. Estamos mais uma vez aqui junto com vocês. Estou aqui para responder muitas perguntas, né? Mas uma delas que, assim, teve muita repercussão, está tendo muita repercussão hoje nos dias atuais, é que me perguntaram para mim comentar alguma coisa sobre o que está acontecendo lá em Israel. Dessa guerra, o que eu acho disso tudo, isso é de Deus, esse povo é um povo cristão, por que está acontecendo isso? Então tem muita gente que está em muita dúvida e eu estou aqui para responder para você, dentro da palavra de Deus. Irmãos, com sinceridade, eu não estou me importando com essa guerra. Por que eu não estou importando com essa guerra? Porque a guerra sempre existiu. Israel foi uma nação que já temos profecias, né, bíblicas diante disso, que eles nunca teriam paz. É uma nação que nunca teria paz. Então é um lugar que é até perigoso você visitar, você de outros países visitar Israel, por esta já, né, advertência da parte do Senhor Deus, dizendo essas coisas, que nos últimos tempos, que Israel nunca teria paz. Então, lá em Israel sempre vai haver conflito, sempre vai haver, não só em Israel, irmãos, mas vai haver no mundo todo. Porque o próprio Jesus, quando ele andou aqui na terra, eu não sei se você tem lido tua Bíblia, mas ele já nos advertiu sobre isso, que haveria guerras, rumores de guerras, para a gente se preparar. E que isso não seria o fim, mas seria o início das dores. Ele até referiu, né, dizendo que ai das grávidas, e das que amamentarem nessa época de guerra, né? Porque elas perderiam os filhos e aproveitando esse embalo aqui, eu também quero responder uma pergunta também de vários irmãos também tá me perguntando sobre o que eu acho da lei do aborto. Primeiro vou responder a pergunta, né, do que eu estou achando sobre Israel, todas essas coisas. Eu quero responder para você dentro da palavra de Deus. Não é eu que estou respondendo, mas sim é Deus que nos comentou isso, Jesus que nos advertiu isso. Então, pegue a sua Bíblia em Mateus 24 e veja bem o que Jesus nos alertou. Não sou eu que estou alertando, mas Jesus nos alertou a humanidade, dizendo: saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Os discípulos, né, chegaram para mostrar, né? E ele lhes disse: vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Desde essa época, se vê, os discípulos já estavam preocupados com a volta de Cristo. Jesus aqui, ele não tinha sido ainda crucificado, mas eles já pregavam para eles que que ele ia ser crucificado. E ele ia voltar para buscar eles. Olha, veja bem a fé daqueles discípulos para fazer um tipo de pergunta dessa. Como que você vai acreditar numa pessoa que está viva do seu lado e você vai perguntar para essa pessoa: olha, você vai vir quando? Né? Olha a lógica, né? Olha como que Deus encaixava as coisas, bem direitinho. Porque você não pergunta para uma pessoa viva quando ela vai voltar, se ela morrer, se ela vai voltar.
E quando que ela vai voltar? Você não pergunta para uma pessoa viva. Se você conhece ela, você não vai perguntar. E esse tempo, esses discípulos já perguntaram para Jesus. Olha só o que eles perguntaram. Dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Olha a pergunta que esses discípulos fizeram a Jesus. Sendo que esses discípulos, eles eram como nós, como você que está na sua igreja, com o pastor lá, você vai perguntar para o seu pastor, ó, você vai ressuscitar, o seu pastor falar que vai ressuscitar, você vai falar quando que ele vai vir, como que vai ser, como que vai acontecer. Olha a fé que esses discípulos tinham em Jesus. E Jesus respondeu, cuidado, que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Como muitos estão pregando que é o fim do mundo, que essa briga entre Israel e Hamas é o fim do mundo. Não é, gente. Isso não é o fim do mundo. Isso é um alerta para nós, seres humanos, que Deus está vivo entre nós e está cobrando um comportamento mais estreito diante dele, uma obediência diante dele. Então, tudo o que está acontecendo é para nos divertir, para chamar-nos atenção. Olha, eu não falei isso para vocês, que ia acontecer. Olha, vocês estão se distanciando de perto de mim. Por que vocês estão longe? Eu não disse que vai acontecer. Não ia acontecer em todo o mundo de uma hora só. Mas ele disse que ia acontecer em vários lugares. Hoje aconteceu lá em Israel. Está acontecendo lá na Rússia com a Ucrânia. Está acontecendo no Japão, que também já aconteceu o Japão, parece que com a Tailândia, não sei, aconteceu isso também, guerras. Acontece guerras todos os dias, acontece guerras no nosso país, lá na Bahia também aconteceu guerra, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. A mídia não está comentando, mas tem uma guerra. Entre nós, entre as famílias, há guerras. No sentido de que ninguém está sabendo conviver um com o outro. Quantas pessoas que nós vemos nas ruas, essa semana mesmo passou uma estatística de quantos moradores que estão vivendo na rua, e a maioria dos moradores que estão na rua não é por causa de drogas, mas é por causa de desavença familiar. Guerra dentro de casa. Você está preocupado com guerra lá em Israel, você deveria estar preocupado dentro da sua casa. A guerra entre sua família, que está acontecendo muito. É mãe contra filha, é filha contra mãe, é pai contra filho, filho contra pai, marido matando esposa, esposa matando marido. Tudo isso está acontecendo aos nossos olhos. E você está preocupada com Israel, com o que está acontecendo lá. Ah, mas aquele povo está sofrendo. O povo aqui também sofre as mesmas dores. O nosso país também é um país que está sofrendo muito. Muita guerra, muita desavença. Por causa de quê? Por causa da distância entre o homem e Deus. Aí causa todos esses males a todo mundo. E fala ainda mais. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. Tudo que eles fazem, tudo que eles acontecem, essa matança toda,
o que eles falam? Eles falam do povo cristão, que o povo cristão é isso, que fica adorando, que não sei o quê, que não sei o quê. Eles inventam essa guerra, dizem que é guerra para melhorar, para melhoria, não. Claro, eles inventam tudo por causa do... Fala todas essas coisas e fala em nome de Deus. Fala que está guerreando por causa de Deus, o bem melhor. Se você for lá no Ramá, o que o Ramá vai falar? Não, Israel é nosso, nós temos esse direito. Deus nos deu isso para nós. Se você vai na Ucrânia, lá com a Rússia acha que tem direito da Ucrânia, de pegar lá a Ucrânia. Isso tudo, eles correm atrás de direitos. Mas que direitos que o homem tem sobre a terra? Que direito que algum homem tem sobre a terra? Sendo que ele é mortal, ele não é imortal. Ele pode morrer a qualquer momento. Então, aqui fala: nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Nesse tempo que ele está falando, é esse tempo de guerra, é o que nós estamos passando. E se nós olharmos para trás, na época de Hitler, também aconteceu isso. Aconteceu que talvez os próprios cristãos pensavam que seria o fim. Que esse homem tão ruim, talvez achavam até que Hitler era o anticristo, né? Que veio, porque ele veio com a proposta do Hitler, ele veio quando ele foi pegar os judeus para levar para o Holocausto, ele veio com promessas santas, promessas de emprego, promessas de bem, de uma vida próspera. Essa foi a promessa que ele veio. Então, quando tudo isso aconteceu, o povo achou. Então, esse homem, os cristãos na época, devem ter achado, né? Esse daí é o anticristo. E nós estamos vivendo quanto tempo que já passou o Hitler? E nós estamos vivendo hoje, na nossa atualidade. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, como testemunha em todas as nações. Então virá o fim. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado da casa, não desça para tirar coisa alguma dela. E quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora e nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por amor dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por que Deus abreviou a vinda dele? Que a vinda de Jesus era para vir bem mais tarde. Ele abreviou a vinda dele. Por quê? Por causa da iniquidade. Porque o que está acontecendo no mundo hoje atual, as pessoas já não têm mais tanto amor ao próximo. Hoje o amor ao dinheiro é tudo, mas o amor ao próximo não é nada. Filho, quando você tem os seus filhos todos casam, tem a família deles, você que era mãe, que é pai, que é avô hoje, você sente a distância do relacionamento entre mãe e filha, entre mãe e filho. Então não tem mais aquele amor, aquela como fala, dedicação, aquela preocupação. Não tem mais isso. Acabou, esfriou. Porque a iniquidade, porque as coisas do mundo chegaram num auge tão grande que acabou a família. A família hoje em dia se reúne numa mesa para almoçar, dificilmente existem um almoço, né, entre famílias. Dificilmente hoje em dia isso acontece.
Às vezes um filho almoça 10 horas, outro 11 horas, outro meio-dia, mas nunca se junta no momento do almoço, no momento do jantar, no momento só se encontra no momento de festa, e às vezes um vai para uma festa A, outro vai para a festa B, mas eles não se encontram. Se encontram mais com pessoas estranhas do que com a própria família. Isso que está ocorrendo. As pessoas dão mais valores para as pessoas estranhas do que da sua própria família. Da sua própria família ela não confia, mas ela confia nas pessoas estranhas. Olha como o ser humano chegou num patamar que ela mesma não confia na própria família, mas ela confia nas pessoas estranhas. Agora eu pergunto para você, se você não confia no seu filho, na sua filha, no seu marido, por que você confia nos outros? Pessoas estranhas que você não conhece. Você acha que eles são melhores do que o pessoal da sua família? Mas é o que está ocorrendo, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Aí é que fala, ai das grávidas, das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Por quê? Porque a luta, a mulher grávida, ela não tem mais aquele carinho do marido. Ela não tem mais carinho das pessoas que estão nos hospitais. Vai uma mulher grávida para o hospital ganhar um filho, ela é tratada como um objeto, como um lixo. E mesmo ela pagando preço alto para fazer um parto, ela não é bem tratada. Pode ser o melhor hospital do mundo, não tratam bem mais as grávidas, do jeito que é para tratar. Você pode perguntar para milhões de grávidas, como você foi tratada no hospital que você esteve internado. Ah, fulano de tal, lá não é bom, não é isso, uma coisa. A minha filha, ela foi internada no hospital muito famoso, um hospital de referência. Eu fiquei com ela, mas foi um tratamento péssimo que ela teve. E ela pagando caro. Por nenhum momento ela fez de graça. Ou fez por plano. Tudo ela pagou. E foi muito caro. E não teve um conforto que ela estava pagando. Olha o que está acontecendo no mundo. Isso, talvez você fale assim, mas isso nem toca, nem chega aos pés do que Deus está falando, que é das grávidas. Claro que não. Isso aqui nem chega nos pés, porque vão piorar as coisas. Vai piorar. Já que eu estou respondendo também a pergunta, eu vou aproveitar esse ênfase aqui para responder também as perguntas que estão me perguntando sobre o aborto. Talvez você me diz, eu sou contra o aborto. Ou eu sou a favor do aborto. Por que está essa lei já a favor do aborto? Porque você não sabe o que está para vir. Você não sabe, você não tem ideia do que está para vir. Porque mais para frente, nós iremos ver ainda, eu não sei se eu vou ver, talvez você vai ver, você mulher mais nova, talvez você vai ver isso. Você vai ter que vender o seu filho. Quando o seu filho nascer, você já vai ter que entregar para outras pessoas. Aí talvez a mulher fala assim, mas tem a lei do aborto. Talvez é por isso que está já na frente essa lei. Vamos fazer uma lei do aborto, porque antes que a criança nasce, a mulher vai querer abortar. Porque ela vai saber que quando a criança nascer, a criança vai ser entregue a autoridades, a sacrifícios satânicos. Irmãos, ninguém faz lei para prejudicar ele mesmo.
Eles fazem lei para preservar mais tarde. Já pensou você está vivendo numa situação no mundo? Pensa, você está vivendo num mundo onde você sabe que se seu filho nascer, ele vai ser entregue para ser morto, como aconteceu na época de Moisés, na época de Jesus. Vai acontecer de novo nessa época também, vai acontecer isso, vai repetir a mesma coisa. E se essa lei está surgindo agora, porque vai acontecer, e está prestes a acontecer, essa lei ela não está surgindo à toa. É para preservar as famílias das pessoas que fazem aborto. Porque hoje em dia é proibido fazer. Mas a maioria, eu digo 90% das pessoas não respeitam essa lei que é proibido fazer aborto. Quantos pastores que não já pagaram para fiéis de igreja abortar o filho deles? Quantos cristãos que não já pagou para a mulher aborto, para abortar o filho que ela estava grávida? E agora ele mesmo próprio vem falar para mim que é contra o aborto. Você está entendendo? Aí você me fala, você é a favor ou você é contra fazer o aborto? Eu sou contra o aborto. Eu sou contra. Mas vai chegar uma situação que a família, a mulher vai ficar desesperada. Já pensou você ficar grávida? Carregar um filho no teu ventre? E quando ele nascer, você não pode nem ver o rostinho dele? Você tem que entregar eles às autoridades, como aconteceu na época de Moisés, como aconteceu na época de Cristo. Você já imaginou isso? Porque vai acontecer essa época. Está prestes para acontecer. Por isso que a Bíblia fala, ai das que estiverem grávidas e que estão amamentando. Então todas as leis, eles não fazem para o povão. As leis eles fazem para eles, para preservar eles. Para ninguém falar, não pode, a lei, como antigamente era proibido, tinha lei que era proibido o adultério. Quem fizesse um adúltero era morto. Ele era preso. Hoje não, mas fizeram essa lei para quê? Para preservar quem? Os grandes, os poderosos. E aí, a manada, né, que não tem Deus no coração, aderiram. Ninguém faz leis, os legisladores não fazem lei pensando no povo, eles fazem lei pensando neles. E isso vai acontecer? Vai. Queira você não, queira você coisa, mas vai acontecer. Eles estão já fazendo lei para isso, para preservar eles no futuro. Ah, pode fazer, a lei obriga, pode fazer, a lei não proíbe fazer aborto. Porque vai ser duro, irmão, você chegar, ter seu filho, e quando o seu filho nascer, você preparar fazer todo o aparato, né? Preparar enxoval, preparar tudo. E quando o seu filho nascer, se você for para a maternidade para ganhar, lá eles já vão roubar seu filho de você. Você não vai nem ver a cara do seu filho. Se você tiver filho em casa, e se um vizinho souber que você está vendo filho, se a polícia souber que você tem um filho, eles vão vir atrás de você, atrás do seu filho. Vai acontecer essa época e não está muito longe não. Não está não. Está bem próximo de acontecer. Porque está na Escritura. E aqui fala, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por amor dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém disser, aqui está o Cristo, ou ali, não acrediteis.
pois surgirão falsos cristos e falsos profetas que vos farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E está acontecendo. Um satanista, ele disse que a maioria das igrejas top do Brasil, eles fazem satanismo dentro da igreja para enganar o povo com curas divinas, com prosperidade. Eles fazem. E tudo eles fazem em nome de Cristo, para te enganar. Mas só que quando eles fazem lá, eles estão fazendo sinais, que para você, aqueles sinais é sinal de... você nem percebe o sinal que eles estão fazendo. Mas é sinais satânicos que eles estão celebrando ali dentro da igreja para um momento. Para enganar a população, achando que aqueles sinais, aquela cura, está havendo cura ali dentro daquela reunião. E não é. É o diabo que está curando o povo. É tudo ritual satânico que estão fazendo. E você nem percebe, porque você acha que o pastor está cheio do Espírito Santo. Ah, o pastor está cheio do Espírito Santo. Eles estão enganando você. Então nós temos que vigiar. Por isso que a Bíblia fala. A gente peca por não conhecer as Escrituras. A gente sofre. Você vive como um gado na mão dessas pessoas que só querem tirar o dinheiro de você. Como tem uma igreja que só fala prosperidade. Você chega lá, é como se Deus fosse uma barganha. Olha, deposita, dá o seu tudo aqui dentro da igreja. Deus quer que você dê o seu tudo. Você será abençoado. Ok? Você pode ter uma vida infernal dentro de casa. Mas se você levar o seu tudo lá, você vai ser abençoado? Me fala uma coisa. Na época, né, Vamos falar entre aspas aqui, né? Bem, coisa que a gente não pode comentar muita coisa, né? Então, na época da tanta gueira santa, né? Gueira santa, acho que vocês pegaram o que é, né? Lá você tem que dar o seu tudo. Aí você dá o seu tudo, aí o que acontece? Só que na sua casa você fala palavrão, você não tem nem temor a Deus, nem você, nem sua família. Você anda de qualquer jeito, engana os outros. Aí você vai na igreja, na hora da igreja, lá na hora que eles fazem um ritual lá, que você fica com mais sentimento, né? Que você já tá pobre pra caramba, aí você já tá super necessitada financeiramente. Eles te pegam tudo de você. Isso é enganação. Aí você fala, não, mas lá é um lugar santo, é um lugar sagrado satânico. Deus não precisa de nada. Deus não precisa do seu dinheiro, porque o mundo é dele. Deus precisa da sua obediência. Você tem que obedecer a Deus em todo lugar. Não é só lá dentro do templo, não. É em todo lugar que você for. Você tem que obedecer a Deus. E vamos continuar aqui. E ele mesmo diz, o próprio Deus diz, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que eu vô-lo tenho predito. Se, pois, vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Eis no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Por que ele está dizendo isso? A vinda dele vai ser assim, rápida. Não vai ser, olha, Deus está lá, chegou. Deus já está aqui no mundo. Ele está lá na Ásia.
Ele está recolhendo um grande número de pessoas. Ele apareceu, gente do céu, quantas enganações que a gente já ouviu sobre isso, né? Ah, Deus apareceu em tal lugar. Fulano de tal apareceu em tal lugar e falou assim, assim, assado. Ah, Deus visitou os filhos dele e falou assim, assim, assado. Não deis créditos. É assim que Jesus nos disse. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, olha, quando tudo isso for para acontecer, Deus vai vir tirar o povo daqui da terra, o povo dele. Por isso que ele fala que ai das grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Porque os filhos delas, e se elas não for temente a Deus, os filhos delas vão sair da barriga delas. E quando tudo isso acontecer, depois que Jesus levar a igreja, elas vão ficar numa grande tribulação. Por que que elas vão ficar numa grande tribulação? Que eles vão totalmente impedir o cristianismo na terra. Porque a destruição será tão grande, tão grande. Nós estamos aqui na terra, nós religiosos, obedientes à palavra de Deus. A terra ainda está nessa condição que nós estamos vivendo, por causa do pequeno número de santos que estão aqui na terra, das pessoas que estão orando, das pessoas que estão jejuando, das pessoas que estão sendo consagradas a Deus, que têm obediência aos ensinamentos de Deus. Porque quando essas pessoas saírem da face da terra, quando Jesus vier buscar os fiéis dele que estão aqui, essa terra vai ser um pandemônio. Se você acha que está ruim, ruim vai ser depois. Então preserva a sua vida. Jesus, ele nos disse para a gente preservar a nossa vida. E ele contou logo aqui, ó. Logo em seguida de quê? Em seguida da vinda dele. Ele vem buscar e pronto, levou. Aí o que ficou, olha o que vai acontecer depois que ele vier. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá o filho do homem no céu, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do homem sobre as nuvens com poder e grande glória. Depois que ele tirar a igreja dele, o povo dele daqui, que levar para o céu, o sol vai escurecer, a lua não dará seu brilho, vai haver terremoto, não vai haver, as estrelas vão cair, vai ser um caos. Aí depois que tudo isso acontecer, aí ele vai aparecer lá no céu. Todo o povo que ficar aqui na terra vai ver o poder dele. Porque quando ele vier, vai acontecer tanta coisa que essas invenções que o homem inventa, que vai acontecer, vai fazer Cristo aparecer no céu, com aqueles aparelhos deles, os aparelhos não vão funcionar. Para depois não falar assim, foi os nossos aparelhos que fizeram isso. Eles vão tentar enganar a humanidade. Mas só que esses aparelhos não vão funcionar. Porque não vai haver mais internet, não vai haver mais luz. Vai ser uma escuridão. E ele vai aparecer na glória. Ele vai fazer essa terra ficar escura. Escura. Não vai ter luz para nenhum lugar que vai haver luz. A única luz que vai ter depois vai ser dele, lá no céu, que vai mostrar para o mundo todo.
Então, para depois não falar, não, houve sim, a gente que fez, foi lá na Rússia que fez, né, mostrou, ou lá no Japão, porque o Japão, né, tem a tecnologia deles. Não vai ter essa. O nosso Deus é sábio. Ele não vai fazer coisinha não, irmão. O negócio dele é bam, 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 é para mostrar para esse povinho, né, que Deus é maior. E olha só. Então aparecerá o sinal, o Filho do Homem no céu, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade dos céus, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo à porta. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam, e o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Por que ele fala aqui que jamais passará esta geração? Esta geração de homens. Esta geração de homens. Porque ele vai fazer um novo céu e uma nova terra. Então, essa geração, essa terra vai acabar. Ele vai destruir. E aqui ele fala, ó, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Porquanto quanto dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então o perceberam, senão quando veio o dilúvio, levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas entendei isto: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, ficai também atentos, porque numa hora em que não penseis, o Filho do Homem virá. Por que Deus está falando isso para nós? Para nós sermos servos prudentes, servos obedientes. Ele nos alertou. Então, não fique preocupado com a guerra, o que está acontecendo. Você tem que simplesmente observar. Pô, a Bíblia aqui está falando que vai haver guerras em vários lugares, não vai ser no mundo todo. Talvez todo mundo está esperando a Terceira Guerra Mundial, porque a Terceira Guerra Mundial é uma guerra no mundo todo. Mas eu creio que não haverá Terceira Guerra Mundial. Não haverá. Por que não haverá? Pode ser que veja, que tenha, mas pode ser que não tenha. Por que eu estou dizendo isso? Porque a vinda de Cristo não é... A Terceira Guerra Mundial não é o que está escrito na Palavra de Deus. Porque quando ele fala em guerras, ele fala que haverá guerras em vários lugares. Em vários lugares, não é em toda a Terra. Então, se haver a Terceira Guerra aqui mundial, que se houver, não vai ser a vinda de Jesus. Não vai ser, está próxima a vinda de Jesus, que já teve a Primeira, a Segunda e a Terceira Guerra Mundial. Aí depois dessa Terceira Guerra Mundial, aí sim, porque vocês vão ouvir muita falácia sobre isso. Se houver mesmo a Terceira Guerra Mundial. Mas eu creio que não vai haver essa Terceira Guerra Mundial. Não vai. Mas fica aí esse aviso para vocês. Vigia. Ora. Não espera a vinda de Jesus.
Não fique preocupado com a vinda de Jesus. Eu vou ficar mais um tempo. Jesus então não vai vir agora, que do jeito que fala aqui, ainda está longe para vir ainda. Não, porque você tem tempo para você ficar aqui na Terra. Lembra disso. A sua vida, eu não sei quantos anos você tem. Se você tem 40, se você tem 30, se você tem 20. Digamos assim, eu tenho 20 anos. Digamos assim que você tem 20 anos. Se você tem 20 anos, para um homem normal viver, ele vive, se viver, até 100 anos. Digamos assim. Se você tem 20, então você tem mais 80 anos para frente. 80 anos voa. Voa, voa, voa. Então você tem que estar, desses 80 anos, você tem que ficar em obediência com Deus. Para que a qualquer momento desses 80 anos que tem na sua vida, digamos assim, você está apto para que quando Deus voltar, Jesus voltar, Ele te levar para o céu. É nisso que você tem que estar preocupado. Se Jesus me levar amanhã, nossa, o que eu fiz hoje? Nossa, eu maltratei muita gente. Eu vou pedir perdão para Deus. E se Ele me levar daqui a pouco? Quantas pessoas que morrem do coração? Quantas pessoas que morrem de acidente? Quantas pessoas que morrem de enfermidade? Quantas pessoas que morrem engasgadas? Quantas pessoas que morrem de fome? Então, existem diversos tipos de morte. Diversos tipos de morte. Até mesmo, quantas mulheres que não morreram dentro de casa porque o próprio marido matou? Talvez elas estavam numa festa, brincando, rindo com o marido, e de repente o cara vai lá e pega e mata elas. Nem estavam preparadas para morrer naquele momento. Ou um vizinho doido lá solta uma arma, atira em você. Um tiro da rua, um cara passa lá atirando e acerta em você. Nesse caso, nós temos que estar preparados. Convido você para andar na presença de Deus, para conhecer o seu Deus, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus continue abençoando a sua vida, dando ensinamentos para que você alerta o pensamento, né? Para andar mais na presença de Deus e fazer a vontade de Deus. Esquece o povo de Israel, simplesmente ore por eles. Fala, Senhor, tenha compaixão desse povo, que esse povo tenha um alimento espiritual, que tenham força para sair desse momento tão difícil que eles estão passando. E que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos também estar livres desses acontecimentos, estar bem distante desses acontecimentos, que você e sua casa seja o templo de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.